E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 2 a Mais na China. Eu sou o Dieter. Eu sou a Daisy. Mais uma vez, uma super entrevista aqui no 2 a Mais na China. E dessa vez nós temos um convidado muito louco, diretamente lá de Beijing. Hoje ele está até caracterizado aí, né? É o Edivan, é Fleury, é isso? É isso mesmo, Bonner. Edivan, obrigado aí por aceitar o convite para falar um pouquinho com a gente. É muito legal ter você aí trocando ideia com a gente. E a gente espera aí que essa entrevista, né, seja vamos dizer assim, um agregado de conteúdo, de informação para quem está lá no Brasil e quer saber um pouquinho mais sobre a China, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre Beijing, a gente queria saber um pouquinho sobre você. Então a gente queria saber de onde você do Brasil, de que área você é do Brasil, e o que você fazia lá no Brasil antes de vir para a China, como foi sua decisão de mudar para cá, essas coisinhas assim. Tá bom. Pode responder? Pode, fica à vontade. Oi, meu nome é Edivan, eu moro aqui em Beijing já faz 2 anos, mas na China, 2 anos e pouco, mas na China eu já moro há 4 anos, quase 4 anos. Eu vim pra cá, eu vim pra cá pra fazer um estágio, mas o estágio não deu muito certo, fui enganado no estágio. Aí eu perdi o meu voo pro Brasil e tive que ficar aqui na China, né? Sério, fiquei aqui na China, que eu perdi o voo, não tinha como voltar ao Brasil, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada, não tinha casa. Aí fui ficando e já passaram-se 4 anos, eu continuo aqui ainda, né? Sou de Manaus, Amazonas, antes que eu esqueci de falar, né? Eu acho que... Tá, e o que você fazia antes de vir para cá no Brasil? Fazia muitas coisas. eu ainda sou, na verdade, eu era jornalista. Entendi, mas a tua formação é em jornalismo, então. Minha formação é em jornalismo, isso. Inclusive, né, se alguém estiver assistindo esse vídeo for precisar de correspondentes na China, né, eu e Daisy, né? Tá sobrando, aí, tá sobrando. Aceitamos propostas, ó. Vamos entender melhor isso aí. Você veio para cá para um estágio, onde é que era esse estágio? Você falou que não era em Beijing, era outro lugar. Era um estágio sendo auxiliar de professor de inglês em Shenzhen, que é uma cidade bem no sul da China, de frente para Hong Kong. Sim, e não sim. deu certo. Aí lá não rolou então, e aí você ficou morando lá um tempo, arranjou outro emprego? Foi assim, porque o cara não me pagou, né? Eu fiquei na pior mesmo. E foi horrível. Porque o contrato aqui na China não vale de nada, né? Então o cara não me pagou, aí eu decidi sair do emprego, só que quando eu decidi sair do emprego já era tarde, porque eu já tinha perdido meu voo. Aí uma amiga minha me ajudou a conseguir um emprego e tipo, eu encontrei vários empregos em Shenzhen, naquela época que eu vim pra cá era muito fácil encontrar emprego. Aí na mesma semana que eu fiquei desempregado, eu consegui um emprego. Tá, mas outra coisa, aí você veio pra cá, você tinha um visto de trabalho então, quando você saiu do Não, Brasil? não tinha. Eu vim totalmente legal pra cá. Totalmente legal. Eu vim Sério, com visto cara? Mas de. como é que você entrou? Eu não vim nem com visto, na verdade. Vim sem visto, fiz o meu visto em Hong Kong. Porque o Brasil me negou o visto. Tá. Não, então você veio legal, mas tipo, você veio na cara e na coragem, chegou em Hong Kong, aí você teve que fazer o visto, porque não tem como entrar na China sem visto, né? Eu fiz um visto e naquela época era muito fácil fazer visto em Hong Kong. Agora já não é tão fácil assim. Então eu fiz um visto de turismo para 3 meses. Entendi. E fiquei fiquei mais ou menos 2 anos assim fazendo esse esquema, renovando, tirando outro visto, na verdade. A gente pegou o de turista também, só que a gente já tá meio que planejado, mas o nosso foi para 30 dias só, né? Sim. O nosso foi só para 30 dias. Aí depois a gente mudou para estudante, fez todo aquele negócio. Tá, mas aí então depois você conseguiu emprego e aí começou a rolar visto de trabalho e tal, e aí tudo foi se ajustando. Não foi assim. Não foi Não? assim, foi quem dera se tivesse sido assim. Não foi assim. Então resume aí um pouquinho desde lá de Shenzhen até Beijing o que aconteceu, Porque é difícil você encontrar. Isso é uma coisa muito importante. É difícil você encontrar uma empresa que queira dar o seu visto. E o processo do visto de trabalho é muito difícil, porque depende da sua qualificação, depende da área que você está, depende da sua nacionalidade. E não foi fácil no meu caso, porque a política do visto mudava todo mês. E toda vez que eu aplicava para um visto, eles exigiam alguma coisa que eu não tinha. Então, por isso que eu fiquei quase mais de 2 anos na ilegalidade, né? Até encontrar finalmente
Aí eu fui por mim mesmo, assim, eu fui pesquisar nas agências, né? Eu falei, não, é impossível, tem que haver uma forma de ter esse visto de trabalho. Aí foi Uhum. quando eu consegui o visto de trabalho. A ilegalidade que você fala, você entrou com um tipo de visto e mesmo sem poder trabalhar, você acabou trabalhando porque era a única forma de se manter. É, porque eu não tinha. Gente, eu quase passei fome aqui nessa China, sério. Quase passei fome. Teve uma época, Aham. teve um dia que eu tava assim, tão triste, assim, sabe? Que eu sentei na calçada. Eu falei, meu Deus, por que eu tô fazendo aqui nesse país, sem dinheiro, sem nada, sem família? E eu pedi assim ajuda pra Deus, assim, pra abrir meu caminho, assim, pra conseguir um trabalho, alguma coisa, né? E eu não sei se vocês recebem esse tipo de pergunta no canal de vocês, mas no meu eu recebo de pessoas que querem fazer essa loucura, tipo, vender tudo e vir pra China, né? E eu Sim. nunca aconselho isso, não venha assim, venha ver como Não, é que é o país, tem que ser assim. planejado, né? É, pra não acontecer como no meu caso, né? Imagina se tivesse. Deu uma merda, mas eu consegui contornar a merda, né? Mas esse estágio que você veio fazer aqui não foi assim através de um intercâmbio, alguma agência, alguma empresa? Ou Foi, foi? foi através de uma ONG, né, estudantil, a ESEC. E naquela época que eu vi, havia muitos problemas na China com a ESEC por causa disso, por causa do visto. Porque quando eles vendiam o pacote de intercâmbio, falaram, não, você pode vir trabalhar com visto de negócio e tal, que não vai ter problema nenhum. Mas tem problema, você não pode vir trabalhar com visto que não seja um visto de trabalho. É, eu paguei a minha passagem, tirei tudo do meu bolso, a hospedagem, e eu só esperava ter recebido meu salário. E quando chegou no final do mês, o cara falou: ai, desculpa, mas eu acho que você não serve para a função. Aí ele falou assim, desse jeito para mim: então eu não vou te pagar, Nossa. eu vou te dar uma ajudinha de custo, né? Acho que era 2.000 RMB, e eu tinha que pagar ainda meu aluguel, só o meu aluguel era 2.500. Então, tipo, 2.000 que ele ia me dar, não pagava nem o aluguel, né? Quando você veio para a China, você veio sozinho, então, na cara e na coragem, sem ninguém que você conhecia. Foi esse o esquema. Sim, positivo. Vim assim, sem Tá. ninguém. Como foi a sua chegada na China? Quando você colocou os pés dentro do aeroporto, qual foi a sua emoção, sua Ou na sensação? saída do aeroporto, né? Porque o aeroporto é sempre bonito, né? Ai, Sim, mas assim, o seu primeiro dia na China, como é que foi? Assim, o choque cultural, aquela coisa toda? foi muito medo, medo, porque o meu primeiro lugar que eu vim pra China foi Beijing, mas no Beijing eu só fiquei no aeroporto. Aí de Beijing eu fui pra Hong Kong fazer um visto. Eu fiquei lá em Hong Kong 2 dias só. E foi muito assim, foi muito medo, porque como eu falei, eu sou de Manaus, e eu não tinha o costume de morar em uma cidade grande, não sabia nem pegar metrô, gente, sério, não sabia pegar metrô. E eu ficava assim, ai meu Deus, que cidade grande, eu ficava assim de boca aberta, assim. Aí eu fiquei muito. Eu comecei a ficar triste. Eu falei, ai meu Deus, em vez de eu estar feliz, eu estava triste, né? Porque era um choque que eu não estava preparado, assim. Eu falei, meu Deus, por que eu vim fazer aqui, né? E esse choque aí demorou quanto tempo assim pra passar? Ou ainda não passou? Não, na verdade foi até rápido, porque eu tive que lutar para receber meu dinheiro. Então eu não tive muito tempo para chorar. Eu vim chorar depois que eu resolvi a minha situação, né? Não teve como se distrair. Tá certo. Legal, Não. legal. Inclusive, eu tenho até que agradecer uma brasileira, a Sol, porque a Sol foi a pessoa que me deu feijão com arroz, assim. Literalmente feijão com arroz, porque se fosse para ela, eu tinha passado fome. Tinha, sei lá, 1.000 RMB. Aí eu fui assim, gastando. Nesse dia eu só posso gastar isso, naquilo. Então eu tinha vários. Eu fiz uns envelopes assim. Eu falei, não, só posso gastar isso e aquilo. E os dias foram passando e o dinheiro tava acabando. Então, tipo, eu literalmente só fazia uma refeição por dia. E era aquela refeição de noodles. Você compra no Sim, supermercado, você sim, faz. Eu comia aquilo de. Comia um potinho daquele e passava o dia, gente, sério. sim. E E eu a Sol que me acredito que o mais ajudava. desesperador ainda é você estar sozinho, né? Porque se você tivesse com alguém com você, ainda seria um pouco mais divertido, vocês tirariam sarro do problema. Mas estar sozinho aí o negócio pega, né? Esse momento assim inicial foi bem difícil pra ti e tal. É, tipo, no teu caso aí, quando foi o momento que você começou assim, começou a estabilizar, começou a ganhar teu salarinho, tipo, agora tô ganhando minha grana pra comer, pra pagar meu aluguel, pra passear um pouco, pra, enfim. Quando você acha que foi assim, tipo, 6 meses, 3 meses, um ano, mais ou menos? Não, eu acho que foi tipo assim nos meus primeiros 6 meses. Depois que eu comecei a receber o meu primeiro dinheiro, porque o primeiro dinheiro que eu ganhei de salário mesmo foi um cara que eu agradeço, ele salvou minha vida, um canadense, que ele me deu um emprego. É, eu vendia, vamos falar assim, artigos eróticos pro Brasil, né?
Aí eu fazia, gente, sério, né? Vim pro Brasil pra fazer, né? Vender, né? Enfim. Ah, É, aí eu falei o seguinte pra ele, eu falei, cara, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada pra comer. Eu falei, você pode me adiantar um mês de salário hoje? Aí eu já começo a trabalhar pra você. Aí ele me adiantou um mês de salário, ele me deu, assim, ele nem me conhecia, porque aqui na China, contrato não vale nada. Então eu podia ter pego o dinheiro dele e ido embora pro Brasil. Mas não, ele me deu o dinheiro, e com esse primeiro dinheiro confiou. que eu recebi, eu paguei o meu quarto, porque até então eu não tinha pago o quarto, porque aqui na China a gente paga 3 ou 4 meses, depende da cidade onde você tá. Na minha cidade, na época, eu pagava só 3 meses, mais um Sim, depósito, sim. calção, né? E com esse dinheiro eu paguei 2 meses de aluguel, quitei todas as dívidas, aí eu comecei a me estabilizar, né? Aí eu fiquei, aí nesses 6 meses eu comecei, tipo, a curtir a China, né? E hoje, qual é a sua profissão aqui na China? Você trabalha para alguma empresa? Como é que é isso Eu, aí? tra eu trabalho para uma empresa e eu trabalho para uma coisa que é difícil, é um ramo muito novo no mundo, chamado de localização. O que eu faço? Eu pego um produto, eu trabalho num produto e adapto esse produto ao mercado brasileiro. E como assim? Por exemplo, a Samsung, ela vai lançar um celular novo no Brasil. Então eu pego, vamos supor, ela vai lançar o Galaxy S8. Aí eu pego esse Galaxy S8 da minha empresa e ela vai traduzir, vai colocar os recursos que o público brasileiro precisa. Então eu adapto o celular que vem totalmente em inglês para o Brasil, né? Então tem várias etapas. A gente traduz o aparelho, aí vê se tem algum erro de tradução, vê se os recursos que eles têm são compatíveis com o Brasil. Ah, legal, legal. Bacana. Essa empresa, no caso, é um site, o pessoal do Brasil pode comprar direto nessa empresa, ou tipo, ela presta serviço para qualquer marca que quer mandar produto para o Brasil? Tipo, é terceirizada Não, de outras marcas? são empresas de tecnologia que fazem isso, que fazem esse tipo de serviço. Essas empresas de tecnologia elas estão localizadas muito fortemente aqui na China, e uma parte na Europa e uma parte nos Estados Unidos. Eu Olha, hoje me foco para revisão de tradução. Então a minha empresa me paga basicamente para testar um software e uhum. ver se o software ele está tendo algum erro, se ele tá, se tem erro de tradução, se o conteúdo está certinho para o Brasil, se não tem nada ofensivo e pronto. É isso que eu faço. Outra coisa, Edvan, quantos idiomas que você fala, cara? Você fala inglês, chinês, Eu brasileiro, falo, manauara, o eu, que mais? eu falo um pouco de caboquês, né, do Amazonas, falo falo português, né? Vocês estão vendo, né, perceberam? Muito Tive que bem, aprender. muito bom Tive, português. gostou? Tive que aprender um pouco de espanhol também, porque teve uma época nesse meu primeiro trabalho que eu tive que ser colombiano. Aí falo inglês, né? E um pouquinho só para enganar os bestas, né, de chinês, né? No teu trabalho, a conversa lá é inglês ou chinês? É inglês sempre. É Na minha área inglês. sempre a língua oficial é inglês, porque os clientes sempre são de fora da China. Entendi. Tecnologia, né? Então É, acaba usando o inglês. E assim, comparando o Brasil com a China, o que que você acha que aqui na China é muito melhor do que no Brasil? acho que vocês vão até concordar, né? Segurança, é, a situação econômica também é bem melhor, que é bem mais barato, entre aspas, de se viver, porque a moradia não é. Pelo menos aqui em Beijing, a moradia não é tão barata. Uhum. É, mas basicamente são esses dois pontos: segurança e economia. Na comparação, o que é muito pior aqui, no caso? O que você não gosta, não suporta? Acho que é muito ruim aqui na China. Muito ruim. Não vou falar assim que seria péssimo, mas um pouco de trabalhar. Eu meio que falar cuspir no prato que come, né? Muita gente fica assim falando isso, né? Mas porque aqui na China a gente não tem leis trabalhistas, cara. Só. Eles estão discutindo leis trabalhistas agora. Gente, estamos em 2016, época que foi gravado esse vídeo. E só agora eles estão discutindo lei trabalhista. E só uma cidade possui a legislação trabalhista mais avançada, que seria Shenzhen. Shenzhen é a cidade na China que tem uma das leis trabalhistas assim, mais avançadas. E a outra coisa que eu percebi quando eu vim morar em Beijing, as pessoas estão sempre muito ocupadas, estão sempre muito atrasadas para fazerem tudo. Então, como eu venho de uma cidade pequena, onde as pessoas estão sempre em contato uma com as outras, elas colocam a cadeira na varanda para conversar com os outros, saber como é que estão, como é que elas estão e tal. Eu Uhum. senti esse impacto, esse lado ruim,
que eu acho que os chineses aqui, não só os chineses, mas as pessoas que estão, principalmente em Beijing, elas estão muito ocupadas em ganhar dinheiro. Então elas não têm tempo Sim, para saber como está o outro, né? Então sim, sim. isso, se você não estiver preparado, isso pode te causar um pouco de solidão, né? A gente percebe isso aqui também. Basicamente, os amigos que a gente tem, os vizinhos e tal, a gente quase não encontra as pessoas, né? Quando encontra tem que ser com a linha marcada, porque o pessoal quer ganhar dinheiro, né? O foco da China hoje é ganhar dinheiro, né? Como é que você foi de Shenzhen para Beijing? Quando que isso aconteceu? Então, não foi bem assim. Eu fui de Shenzhen para uma cidade no meio da China chamada Wuhan. E mais uma vez foi em trem roubado nessa China, gente. Aí eu fui iludido, eu fui iludido achando que eu ia ganhar um visto, porque a empresa falou que lá em Wuhan tirar o visto de trabalho era mais fácil. Só que não. Para fazer tradução de inglês para o português do site Alibaba. Passei 4 meses negociando, no quarto mês a gente fechou o contrato, fechou o salário, fechou a acomodação, né? Tava tudo bonito, era só amor. Me mudei, né? Empacotei tudo, mandei todas as minhas coisas para Wuhan. Chegando lá, não fiquei 4 meses na empresa, porque no terceiro mês o Alibaba cancelou o projeto com a empresa. Porque eles passaram um ano é, com algumas pessoas lá traduzindo, com chineses traduzindo, e os chineses estavam traduzindo tudo errado para o português, né? E o Alibaba recebeu algumas reclamações dos clientes do Brasil, dizendo que a qualidade da tradução eles não entendiam o que estava escrito no site, né? Ela explicou que o cliente já vinha reclamando há muito tempo, né? E eles só resolveram, tipo, contratar uma pessoa nativa do idioma já era muito tarde. Aí quando foi no quarto mês, né, eles não me pagaram de novo, né? Não pagaram meu salário todo, pagaram só uma parte. Aí eu falei, não, mas vocês me prometeram isso. Eu falei, não, mas infelizmente a gente não vai te dar isso. Ou é isso ou nada, né? Aí eu falei, então Nossa. tá, né? Aí eu vim pra Beijing, né? Sem era nem beira. Eu tava feliz na China, né? E tal. Eu voltei a odiar a China de novo, né? Ai meu Deus, fiquei na pior de novo, né? Aí eu me mudei de lá pra Beijing porque eu tinha 2 amigos aqui em Beijing e eles falaram que aqui em Beijing era o point, era o bicho e eu ia conseguir muitas coisas aqui, né? Aí eu vim Ah, pra cá e aqui eu consegui porque uma amiga minha russa dessa empresa lá de Wuhan me indicou pra uma empresa muito boa aqui de Beijing e aí eu consegui as coisas. Então agora a gente vai começar a tratar um pouquinho mais a respeito de Beijing. A empresa que você trabalha hoje e as empresas no geral, elas pagam só o salário ou elas pagam salário, mais alguns benefícios? Como é que funciona o trabalho em Beijing? Tá, depende muito, não só em Beijing, mas em Xangai também, porque a maioria das empresas que estão em Beijing também tem escritórios em Xangai também, é mais ou menos o mesmo sistema. legal. Depende muito da área que você vai trabalhar. Eu vou falar da minha área, que a minha área é mais de TI, de tecnologia e tal. As empresas elas não pagam acomodação. Se você vier dar aula de inglês, o que eu não recomendo para brasileiros, as empresas que você trabalha, empresas de educação, elas te dão acomodação, te pagam o translado, né, do seu país, ida e volta, pagam tudo para você, mas isso só funciona para quem é nativo do idioma, ou seja, nós brasileiros, a gente não consegue uma condição tão boa para dar aula de inglês, né? É óbvio, Sim. né? E agora teve também uma modificação, né? Desculpa te cortar, porque agora o estrangeiro que não é nativo de inglês, É. ele precisa ter uma faculdade de inglês e mais 2 anos de experiência, tem que ter o escambau. Então, tipo, para brasileiro já não compensa mais mesmo, né? Porque eles estão tentando barrar, né? Mas quem já tá aqui consegue ainda esse tipo de emprego, só que fica Sim, sim. na ilegalidade, né? Fica naquela coisa assim, né? Se pegarem o cara tem que É. voltar, né? Quem vai trabalhar nessa área de tecnologia e de games também tem muito campo bem interessante de games. As empresas vão pagar o seu salário, um salário inicial bom, assim, mais ou menos 10 mil kwai, que dá mais ou menos, sei lá, por alto, 6 mil reais. Acho que o pessoal Por converte aí, aí, né? Porque não dá pra é gente falar a 10. cotação porque tá variando o dólar, então tá É. variando também, né? Aí você que tá vendo o vídeo, você vai lá no Google, vai colocar Faça a conversor de conversão. moeda. Faça a 10 mil conversão. RMB. É isso aí, né? Aí você vai Sim. ver esse valor aí. É um salário bom para começar de 10 mil RMB. Mas em Beijing, o aluguel de uma casa é muito caro. Então você não vai alugar uma casa, você vai alugar um quarto, né? E um aluguel de um quarto é muito caro também. Eu pago aqui nesse quarto aqui que vocês estão vendo. Bem-vindo ao meu quarto, gente. Esse aqui é meu quarto, ó. Eu pago 2.500 RMB.
né? E você vai lá naquele 2.500. conversor e joga também esse valor para saber quanto que é em real. Nossa, é o preço que a gente paga na nossa Na casa casa inteira. toda. Na casa inteira. Com Pois 3 quartos. E Tá, um RAM eu mas pagava 2.000 por uma casa de 2 quartos, gente. esse preço é o quarto com mobília, é isso? É um quarto Ou com, você... é um quarto com mobília. Tá. Mas é só mobília básica. É cama, é tipo, travesseiro não vem incluso, é importante falar, travesseiro não vem incluso, guarda-roupa e uma escrivaninha. O quarto é dentro de uma casa, tem mais gente que mora contigo, É, tipo, são só quartos e acabou? não, aqui em Beijing tem um sistema, não só em Beijing, em algumas cidades tem um sistema. Esse sistema, ele cede quartos, eles pegam uma casa e transformam essa casa em vários quartos. Eles fazem separações e tal. Eu já morei nesse sistema, não aconselho você a morar nesse sistema, porque você vai morar com os chineses, e os chineses que eu convivi não foram nada legais comigo. Ai, foi horrível, Daisy. Imagina, tipo, porque assim, o chinês, assim, ele exige um preparo, assim, sei lá, um estudo, assim, sabe? Assim, pra entender como funciona, né? Enfim. Aí tem esse sistema e outro sistema é você ir na imobiliária, né, e pedir é o que eu faço, né? Eu vou lá na imobiliária no agente, o agente me apresenta as casas. Essa casa que eu tô aqui, eu moro só com uma pessoa. É uma casa de 2 quartos. E é uma Mas é casa muito pequena americano, também. brasileiro, chinês? Não, francês. Francês. Ah. Francês, é. Tá, mas aí tipo, você tem o teu quarto, ele tem o quarto dele, e vocês têm mais uma cozinha e um banheiro. Ou tem Sim, eu tenho. sala, tem cancha de futebol, piscina. Oh, quem dera, quem dera. Nesse, nesse casa que eu tô aqui nesse condomínio, ele não tem elevador, então eu moro no 6º andar, então todo dia é uma luta pra subir 6 e descer 6 andares. A Não gente tem entende. elevador, é uma casa pequena, é um condomínio bem antigo, mas é bem bacaninha. Tem uma cozinha não é uma cozinha grande, é uma cozinha, né, confortável, tem uma salinha, né, uma salinha para receber minhas visitas. E os quartos, só isso. O... Ele paga um pouquinho mais porque ele já morava aqui antes. Então Ah, ele tá. falou pra esse bem assim, o quarto dele é bem melhor que o meu. O quarto dele tem varanda e tal. Eu pago 2.500 e Ah, quinhentos e ele paga 2.800. entendi. Legal. Aproveitando que a gente está falando a respeito de custos na China, detalha pra gente um pouquinho assim, como que é o custo da vida de um solteiro na China em questão de transporte, comida, você cozinha em casa, come fora, energia, água, internet, celular, essas O que coisas você assim. gasta aí? Em resumo, assim, o que a gente quer saber Abre seu coração, conta pra e gente. que os brasileiros querem saber é assim, eu vou falar bem na cara, né? É quanto você ganha, quanto você gasta e o que sobra, entendeu? Em resumo, é isso. Acomodação, coloca aí no papelzinho, assim, acomodação. Um quarto Botou bacana, tabela. assim, aqui em Beijing, numa área legal. 2.500, 3.000 RMB, num quarto. Não vai pensar que você vai morar numa casa toda, não. Você não vai ter casa pra você, não. Num quarto. Sim, isso é pro solteiro que tá vindo pra cá na aventura, né? Pode ser, você pode vir com uma parceira também, que também acontece, né? A pessoa vir e vem os dois pra um quarto, né? Tá, mas aí, tipo, sabendo já que é um quarto só que não tem todo aquele espaço, né? Essa Mas é a a ideia. cama, aqui é a minha cama, aqui, a cama que dá pra, Ah, né, legal, duas pessoas. legal. E Sim. só abrindo parênteses, né? Tem chineses que alugam um quarto, e são 2 homens ou 2 mulheres pra dormirem juntos pra dividir o aluguel, acredita? Tem muito isso em Beijing. Entendi. Pra Mas enfim, baratear o custo. aí você separa, mas é o que eu separo 2.000 RMB por mês para gastos com lazer e comida. Eu não curto muito mais comida asiática. Tipo, já comia muito comida asiática, passei tipo um ano da minha vida comendo noodles, né, gente? Então, macarrão instantâneo, né? Então, aí eu separo 2.000 aqui em Beijing. Tem muito restaurante estrangeiro. Você encontra sanduíche, você encontra pizza, você encontra hambúrguer, cachorro quente. Em qualquer lugar, em qualquer esquina você encontra isso aqui em Beijing. Encontra fácil, fácil, fácil. Aham. E aí eu só como comida estrangeira. Todos os dias, basicamente, eu como comida estrangeira. Eu gasto no total, assim, com comida 2.000. E comida e lazer, né? Só que eu não saio muito. Então, se você sair muito, você vai gastar um pouco mais. Aí, para você economizar, você pode preferir ir para os bares, né? Para as baladas, que você não paga entrada. Tem algumas baladas que você precisa pagar para entrar e tem outras que não. Então, se você quiser, você vai nas que não paga para entrar, né?
tem uma coisa muito interessante aqui em Beijing, que são os promoters, né? Esses promoters, eles deixam você entrar de graça, mas você entra de graça na balada, você ganha bebida de graça, mas você precisa ser bonito. Se você não for bonito, você não entra na balada. Sério, gente, é sério, sério, eu não sabia disso. Eu tive Tá, uma mas qual que amiga, é o grau, quem que avalia isso aí? o próprio promoter. O promoter ele vê, não, você é feio, ou então se a pessoa for uma pessoa mais ou menos, entra de graça, mas tem que pagar a bebida. Mas se você for tipo uma pessoa modelo, você não paga nada. Porque o objetivo deles é chamar estrangeiro, pro estrangeiro chamar chinês. Porque quanto mais estrangeiro Sim. estiver numa balada, mais chineses vão naquela balada. Tá, e aí Ah, todas essas outras gastos aí, o que que gasta? 500 aí fly? vamos supor, isso não está incluso no lazer gasto com viagem. Se você quiser viajar, aí você coloca outra mais, coisa. mais os 1000 RMB, assim, pra sair, Tá, né? tá. Energia, Outro. água. Energia você paga a parte, né? Aqui nesse condomínio que eu tô, eu não pago o gás, que é a maior despesa que a gente tem em Beijing é o gás, né? E eu não pago, quem paga é a dona da casa. Mas assim, Entendi. água e luz eu não gasto muito não. Tipo, eu gasto por mês, a gente carrega no cartãozinho, né? No cartão pré-pago. Tipo, por água eu pago, nós dois juntos pagamos 80 RMB. E por luz a gente paga por mês uns 100. Tá. Uns E 100 tua RMB. internet, você tem internet em casa e do celular, né? Sim, a Ok. internet no telefone é um plano que a gente tem aqui em Beijing. O plano é sempre diferente do restante da China. É um plano que só tem para Beijing. Então, quem tem uma internet, você pode ter, sei lá, 3 gigas de internet por, sei lá, 200 kwai. Acho que é esse o valor. Eu uso 1 giga por 80 kwai e eu posso usar durante 6 meses. Isso no celular você tá falando. No celular, que a Ah, internet é tá. limitada. E Aham. em casa, eu não sei quanto que. Eu não lembro, porque eu paguei ano passado. Você paga Por por, ano. por, por ano isso. Você pode pagar por Aham, ano, ou aham. por 6 meses, ou por 3 meses, enfim. Mas pagar por ano é mais barato. Mas não Entendi, é caro, entendi. não. Tá. No geral, é um gasto que você distribuindo ao mês aí, você vai ter aí, sei lá, 300, quase 350 mais ou menos de gasto dessas coisas aí. Sim. Por Aí aí. vamos supor também que tem muito estrangeiro que, eu quero fazer um curso de chinês. Dá pra fazer? Dá. Aqui um curso de chinês na China, se você quiser trabalhar e estudar, dá para fazer. Você tem a opção de ir para a universidade, né? A universidade você gasta mais ou menos assim, por semestre uns 9 mil, que é um valor caro, eu acho, por semestre. Mas que compensa mais que ter um professor privado. Um professor particular, eu já fiz, você paga uma média de 100 RMB a hora, de 100 a 60. E no distrito onde eu moro no distrito dos estudantes, né? Então é bem barato estudar chinês aqui. A gente paga 20 RMB a hora. Outra coisa aí, Questão de transporte. metrô, ônibus, o que que é? Trem, barco, o que mais usa aí? E preços assim aproximados. Tá. Aqui tem metrô, aqui tem ônibus, aqui tem táxi, tem tudo, gente, que vocês podem imaginar. É muito luxo. O metrô, desde o ano passado, há uns 2 anos, ele mudou. Antes você pagava um valor único de 2 RMB, acho que era esse valor. Mas agora você paga por distância. Então você paga um valor que varia de 2 a 7 RMB. Ah, você pode usar o mesmo cartão do metrô, você pode usar no ônibus. O ônibus, se você usar esse cartão, a passagem custa 1 RMB. Mas se você pegar um ônibus interdistritos, assim, vamos supor, o valor é um pouquinho maior, é 5 RMB, eu acho, se me falha a memória. Tem táxi, você também pode pagar o táxi usando o WeChat ou usando o cartãozinho do metrô, do transporte público também. Que é uma Sim, sim. novidade que eu também não sabia, descobri um dia desse. Essa questão de pagamento aqui na China é uma coisa impressionante, né? Porque é tudo muito fácil de pagar, né? A gente no Brasil ou é dinheiro, é cartão, não tem muita negociação. Aqui é celular, WeChat, é uma coisa de louco, velho. Até Difubal, DPay. transmissão de pensamento, você consegue pagar. Enviei o dinheiro. Não, Recebeu. esses dias a gente foi comprar um suco, alguma coisa, né? E aí a gente perguntou, eu tô sem dinheiro aqui, eu Você posso aceita o pagar? Alipay aqui? Aí ela
parou, pensou, pegou o celular dela, aí ela foi pelo chat, né? Tu mandou dinheiro pra conta dela do chat e Ela falou, normalmente ele não usa, mas peraí, pra você eu faço. E aí pagou ele na hora e tal. Bem legal. E eu coloco por mês, assim, de gastos 100 RMB de transporte. Um 100? É isso? 100 RMB de transporte. Ah, legal. Não é caro, né? Não é caro. Não é tão caro. Eu não acho que seja caro, assim. E Não, fora não é que eu definitivamente tenho um patinete também, mas uma amiga minha me deu um patinete, mas eu nunca usei. Com a grana que você fatura aí no teu emprego e tal, tirando esses gastos e essas coisas aí, você consegue ainda fazer uma economia legal, você tem uma estratégia, você viaja, o que são os teus objetivos assim, e o que você consegue alcançar no teu emprego hoje aqui na China? Olha, eu tenho uma vida muito estável com meu emprego hoje, né? Mas aquela coisa assim, trabalhar numa empresa chinesa, apesar de ter falado estável, né? Trabalhar com uma empresa chinesa, você precisa se adaptar às regras deles. Então, tipo, o ambiente de trabalho é um ambiente um pouco mais difícil de se conviver. Às vezes eu chego em casa e falo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo nessa empresa? Por que eu estou lá? Mas hoje eu consigo levar uma vida confortável, né? Eu economizo muito porque depois que eu comecei a comprar coisas pela internet, eu comecei a economizar e muito. Eu só compro coisas pela internet. E viajar, eu não tô viajando tanto mais. Nesse período que você está aqui, você já foi para o Brasil alguma vez? Já veio familiar para cá teu? Te Não, visitar? tá. Eu já fui pro Brasil, que eu fui para tirar o meu visto de trabalho. Eu fui há 2 anos, eu quero agora esse ano de novo. E familiar não vem me visitar porque minha mãe morre de medo de sair do Brasil. Ela fala que ela não quer sair porque o pessoal não fala a língua dela, ela tem medo de se perder. Ela não sai Entendi. ela não sai lá de Manaus. A gente abriu no Facebook, né? E a galera perguntou lá algumas coisinhas. Um pouco do que perguntaram a gente já discutiu, né? Já Sim. acabou conversando aqui. Mas a gente vai ler o nome da pessoa, o que ela perguntou, e aí você dá o teu panorama aí, mais ou menos do que você acha. Vamos lá então, Ivan Fiuza. Ivan Fiuza ele escreveu o seguinte: adoraria saber o quão tradicional, tipicamente chinesa e quão ocidentalizada é Beijing. E se definitivamente ela deve fazer parte dos nossos roteiros de viagem, por ser mais chinesa em relação às outras cidades, mais tradicional, e se ela é ou não mais tradicional que Xangai, Guangzhou. E também gostaria de uma dica inusitada de algo para ver ou para comer, que não consta nos guias habituais. Tipo, uma coisa assim que não tá fora dos guias, mas que tem que ir lá, que vale a pena. Ivan Fiozão, um abraço, um beijo, seja a sua preferência. Obrigado pelo carinho, né? Como se fosse muito famoso eu, né? Não é uma coisa inusitada, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, que toda vez que eu conheço alguém que tá visitando, eu sempre levo a pessoa para fazer, é fazer massagem, porque massagem é uma coisa que todo mundo gosta, principalmente quando você anda e tal. E tem vários tipos de massagem, então tem massagem aquela massagem sadomasoquista que te jogam na cama, aí a pessoa pisa em cima de você. Aí tem massagens, né, que a pessoa faz quase nua, né? Tem massagem no pé, tem massagem com que você coloca assim o seu pé na... Não seria bem uma massagem, você coloca o seu pé na bacia e vem os peixes comendo a carne do seu pé e tal. Isso é uma coisa inusitada que eu não vejo muito. Piranha, cara. Comendo a carne do seu pé, acho que ninguém vai querer isso. É pra tirar a carne morta, né? Isso é uma coisa Sim, inusitada, acho que vale a pena bom. e que relaxa, né? É bom explicar que o peixinho é desse tamanho, né? Não é um... Não é aquele... E quanto mais ou menos que é uma massagem dessas aí que vocês costumam ir? Ai, varia, sei lá, 60 RMB, 30, 80, né? Depende da massagem. Pra viajar, eu sempre aconselho. Se você quer vir viajar, tem que vir a Beijing, sim. Porque Beijing tem a muralha, né? Apesar de não ficar na cidade, ficar bem longe da cidade, né? Mas tem a muralha aqui. Se você não vier à China e não for na muralha, né? É a mesma coisa que não ir ao Brasil e não comer feijoada, né? Então, tem que ir lá. E tem o Pato de Beijing. Aqui, Beijing, ela é uma cidade que mistura... Tem a coisa tradicional, então você vai ver as arquiteturas assim, bem estilo chinesa. E contraste com a coisa moderna e tal. Então você consegue ver em Beijing, tanto em Beijing quanto em Shanghai. Você tem os hutons, né? Que você pode ir lá e tal. Tem aquela parte que todo mundo vem para comer inseto, que é uma ruazinha. As pessoas pensam que é uma coisa enorme, mas não.
É uma ruazinha. Mas tem a Ópera de Pequim, que se você tiver saco pra ir lá, Super porque são tradicional. 3 horas de ópera, gente. 3 horas de ópera sentado. Se você se o seu intuito é viajar, mas não pra lazer, mas pra viajar, pra aprender um novo idioma, não venha pra Beijing. Vá fazer como vocês fizeram. Vocês vão pra uma cidade assim mais interior, porque o custo de vida é mais barato e as pessoas vão falar muito mais chinês do que aqui. Porque aqui em Beijing as pessoas falam muito inglês, assim, tá tudo em inglês. Assim. A Amanda Oliveira, ela perguntou se em Beijo, Beijing, Amanda, pra você. se em Beijing é fácil de conseguir estudar em áreas assim ligadas à área de comunicação social e como seria uma carreira de publicitário morando na cidade, se tem vagas no mercado de trabalho, essas coisinhas assim. Ela pediu pra mandar um beijo, a gente também tem que mandar beijo. Beijo, Amanda. Essa é uma área interessante, marketing, publicidade, comunicação é uma área bem interessante que tem vaga para brasileiro, porque o Brasil é o segundo maior parceiro econômico da China, primeiro os Estados Unidos, e há uma demanda muito grande de pessoas que saibam falar português para fazer essa ponte, né? China e também Portugal também e outros países também que falam Que falam português. também. Então é bem Ah. interessante para essa área de publicidade, área de marketing e tal. Relações públicas também é legal. Então, para estudar publicidade eu não aconselho porque você vai ter que primeiro aprender a falar mandarim, né? Porque os cursos de graduação vão ser, a maioria, ensinados em mandarim, né? Existem pouquíssimos cursos que são ensinados em inglês. A gente já fez um vídeo ali sobre estudar na China, então se você tem mais dúvidas sobre isso, você pode olhar lá também. Mas basicamente, assim, tem muita oportunidade de bolsa de estudo aqui. Então é legal procurar, porque às vezes consegue o curso pela metade do preço ou até de graça, né? Então é questão de procurar e é bom frisar isso de novo, que para você sair do país você tem que saber inglês, independente do país que você vá. Tem que saber inglês, ter uma graduação e ter pelo menos um certificado de proficiência de uma língua estrangeira. Sim, sim. Na maioria das vezes é IELTS ou TOEFL, né? Então, Sim, que já acaba ajuda. facilitando muito, né? Tanto o trabalho quanto o estudo. A próxima ali é a Viviane Gomes. A Viviane pediu para você falar uma característica de Beijing que seja única, que só tem em Beijing, que não tem mais lugar nenhum, entendeu? Uma coisa assim, isso é Beijing. É muito difícil responder essa pergunta, muito, muito difícil. Não seria uma coisa única de Beijing, mas as principais cidades seria, acho que, uma coisa ruim que é a poluição, né? A máscara e tal. A Ana, ela perguntou, em Beijing tem muitos estrangeiros. E isso é diferente das demais regiões da China, tipo, do sul, onde a gente mora, tem pouquíssimos estrangeiros. E esses estrangeiros aí que moram em Beijing, eles são parados também para tirar foto, as pessoas olham curiosidade para vocês. Fica encarando também, igual fazem aqui com a gente. Ou eles já estão mais familiarizados em ver mais estrangeiros em Beijing, isso não acontece muito? Não, acredita que não acontece nada. Você não tem esse. Por isso que eu falo assim, você quer ter um choque cultural, assim, da China. Não vem. Vá pra Guiana, vá lá conhecer 2 a mais na China. Não vem me conhecer, porque você não vai ter um choque assim tão grande assim. Sim. As pessoas falam inglês, falam espanhol, falam até português aqui em Beijing. Eles não vão parar você pra ficar tirando fotos, vai ser muito, muito, muito raro. Tem algumas áreas de Beijing, alguns distritos mais rurais, que ficam nas montanhas e tal. Nem parece Beijing, mas é Beijing. Talvez, eu já fui lá, mas nunca me aconteceu isso. Talvez lá o pessoal possa parar você pra tirar foto, mas aqui em Beijing provavelmente não, porque aqui tem muito estrangeiro, gente. Beijo pra Ana, né? Manda beijo pra Ana. Beijo! Aí, Beijo de Beijing pra você, muito amor, muito carinho. A Anne Zoccoli, ela perguntou o seguinte, Divan, qual que é a melhor época para visitar a muralha se você quer evitar multidão, se você quer tirar uma foto sozinho na muralha, mais ninguém? E qual o ponto da muralha? Tem uma cidade melhor, tem um lugar melhor, um distrito melhor? Olha, esqueça, se você quer vir na China, você não tem privacidade na China, você tem chinês em qualquer lugar, né? O que eu aconselho a você a vir no verão, porque no verão você pode ir lá em Badalim, que é o trajeto mais turístico. É melhor você ir entre a primavera e o verão, a partir de abril, né? De abril até mais ou menos outubro, setembro é uma época legal para visitar Beijing nos locais abertos. Eu não sei se você chegou a mencionar aí, tem um ponto melhor na muralha, tipo assim, um ponto mais estratégico,
que tem as coisas melhores? Ou tipo, chegou em Beijing, todo mundo sabe onde é e você só segue a multidão? Aqui em Beijing, o problema de Beijing é que tudo é muito distante, né? As pessoas, quando as pessoas vêm pra cá, as pessoas principalmente quem viaja só, né? Acha que em um dia vai conseguir ir em 5 lugares. Não, em um dia você vai conseguir em um lugar, porque é muita gente, gente. É muita gente, é muito grande, tudo é muito grande. Vocês que moram aqui, vocês sabem, né? Que aqui é tudo dimensões assim, né? Continentais, gente. E, por exemplo, quando você vai a Beijing, a muralha ela não fica em Beijing, ela fica nos arredores de Beijing, né? E essa muralha, ela passa por várias cidades, né? O trecho de Beijing é o trecho mais famoso e tal. E os trechos próximos de Beijing, né? Que tem Badaling e o outro o outro eu não lembro o nome, acho que é Mundanha, não sei, eu não lembro o nome, perdão. São 3 trechos, o outro trecho também não lembro. O de Badaling, que é o que eu sempre levo todo mundo, é o mais próximo de Beijing e leva mais ou menos 3 horas para chegar lá. E é um trecho que já foi reformado, um trecho bem turístico, que é esse trecho que você pode fazer a descida de carrinho de rolimão, que é super legal, você só precisa passar 2 horas na fila esperando, que é muita gente para pegar esse carrinho. Esse eu acho o melhor trecho, que é um trecho mais turístico, que já foi reformado. Mas tem pessoas que preferem ir pegar o outro trecho, que é Mundanha, não sei o nome desse trecho, enfim. O segundo trecho, que é um trecho que não foi tão reformado assim, e é um trecho mais longe ainda, né? Então, de Badaling para esse trecho, você coloca lá, mais 1 hora, né? E naturalmente, se você vai vir para cá, se você vai em mais cidades, você já pesquisa lá também as cidades que você vai, porque a muralha da China realmente não é pequena. Então existe uma grande chance de você esbarrar com ela em outras cidades. Então é isso aí. Hoje a gente entrevistou o Edivan. Depois de conversar um pouquinho com ele e entender um pouquinho mais da história dele, a gente consegue entender o porquê do nome do canal dele. Ele tem um canal também no YouTube, que fala um pouquinho da China, e o nome do canal dele é Perdido na China. Perdidos na China, né? É perdido ou perdidos? É perdidos, né? Não, é Perdido na China, porque a princípio era só eu, mas agora tem um monte de gente perdido junto comigo, né? Tá certo. A gente vai deixar o link do canal dele na descrição. Vocês entrem lá, acessem lá também. É muito engraçado, a gente de vez em quando tá assistindo os vídeos ali, a gente racha o bico. É verdade. Na verdade, o motivo principal que a gente quis entrevistar o Edivan é porque realmente o cara é muito autêntico, né? É muito uma figuraça. divertido. A gente brinca que ele é uma figura. Então vale a pena você assistir lá e rachar o bico também. Ai, gente, obrigado pelo carinho. Eu acompanho muitos vídeos de vocês. Inclusive, gente, vocês verem os meus vídeos, vocês vão ver que eu copio muitas coisas do Dois a Mais da China, porque o que é legal a gente copia, né? E, sério, eu não tenho vergonha de falar não, eu copio mesmo, né? Eu adoro o canal de vocês, eu sempre postando comentários e tal, muito bacana. Obrigado por ter me convidado. Nosso grande objetivo aqui, estando na China, é realmente tornar mais popular o conhecimento da China para fora, porque a gente vê muito preconceito, a gente já falou isso milhares de vezes, mas quebrar esses preconceitos, quebrar essas barreiras, mostrar que aqui tem muita coisa legal, é o nosso grande objetivo, o teu objetivo eu tenho certeza também. Então, você está assistindo esse vídeo, essa entrevista, está assistindo os vídeos lá do Edivan, compartilha nas redes sociais, espalhe isso aí, porque a China é muito mais do que você pode imaginar, não é verdade? Verdade. E se você gostou do vídeo, dá um joinha. Comente aí, deixa a sua dúvida se ainda não respondeu, a gente vai tentar responder. Um grande abraço para todo mundo. Zaijian!